Bom dia, bom dia, bom dia, primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Faz tempo que a gente não se fala, né? Semana passada vocês tiveram uma folguinha aí pra vocês estudarem pras RECs, pra quem ficou em REC, pra quem não ficou em REC teve só um descanso mesmo. Na outra semana foi a nossa prova de recuperação trimestral e na semana anterior àquela, lá no dia 26 de maio, a gente teve uma aula ao vivo onde a gente falou de função afim. E aí vocês podem olhar lá no YouTube, no Clip Scholar, onde está essa aula, e rever novamente essa aula que foi gravada e disponibilizada. E também, nessa aula, eu pedi para que fossem feitos os exercícios da página 17, 18 e 19, lá no Clip Scholar, certo? E agora, já que foi feitos os exercícios, a gente vai fazer a correção deles. Antes da gente começar a correção, eu vou fazer uma pequena lembrança, né? Uma pequena lembrança dessa parte aí, e a gente vai continuar a partir daí. O que é uma função afim? É uma função de primeiro grau, aonde essa função de primeiro grau, vou pôr vermelho, ele não usa vermelho novo. Ela pode ser dita como f de x, onde f de x ele pode ser escrito da forma ax mais b. E esse ax mais b, só com essa informação, a gente já vai ter várias coisas. A gente vai ter a definição de função linear em relação a isso, a gente vai conseguir dizer se a função é crescente ou decrescente só com uma pequena identificação disso, a gente vai conseguir identificar em que momento que a função passa pelo eixo y, se ela é uma função linear ou não. E a partir dessa função, eu consigo limitar pontos, e a partir de 2 pontos eu consigo determinar uma reta. Por quê? Porque a função afim é sempre uma função que é uma reta, ok? Então, uma pequena relembrança do que a gente conhece da função afim. A função afim, que é da forma x mais b, a gente pode separar o nosso a, conhecido como coeficiente angular, e o nosso b como coeficiente linear. É a primeira relação que a gente vai ter entre esses coeficientes. Outra coisa que a gente também tem em relação à função afim é, dependendo desse coeficiente angular, a gente vai definir se a função ela é crescente ou decrescente. Se o meu a for maior que zero, significa que a minha função é uma função crescente. Se o meu a for menor que zero, significa que ela é uma função decrescente. E se o meu a for igual a zero, significa que ela é uma função constante. A gente também vai ter a relação em função de b. O b vai ser o ponto de encontro da função com o eixo y, onde ele vai cruzar o eixo y. E se eu tiver b igual a zero, essa função ela vai ser chamada de função linear, porque passa pela nossa origem. Se acontecer de eu ter a igual a 1 e b igual a 0, essa função vai ser uma função identidade. A gente vai falar um pouquinho sobre ela no exercício que vai aparecer mais à frente. Eu vou deixar essa folha aqui de ladinho e sempre que a gente precisar eu vou retornar nela para tirar alguma dúvida ou até mesmo completar ela no que for precisando. Beleza? Vamos então fazer a correção dos exercícios. Vou começar lá na página 17, onde o primeiro exercício eu vou fazer aqui na apostila mesmo. Lá no primeiro exercício, ele pede para que eu classifique as funções de R em R em constante, linear, identidade ou apenas afim. Eu não vou ficar escrevendo aqui, mas então eu vou relacionar constante como C, linear como L, identidade como I e afim como A. Primeira, f de x é igual a πx. Πx, não tenho b. Se eu não tenho b,
ela obrigatoriamente vai ser uma função linear. 2x mais 1, eu tenho A, tenho B, o A é positivo, não é 1, o B existe, então ela vai ser uma função afim. F de x igual a 16, não tenho A, quer dizer, o A seria 0, e quando o A é 0, é uma função constante, acabamos de ver isso. Menos 3x mais 1/5, tanto A quanto B não são nulos, então, linear. X mais 9, também linear, mesma relação. E a F de x igual a x, quer dizer, não tem o B, e o A é igual a 1, então ela é a identidade. Fechou? Então a questão 1 tá aí, só pra gente relacionar, vai ter outra questão que eu vou fazer aqui na apostila também. Vamos para a questão 2, que ele pede para escrever as sentenças abertas a seguir na forma de fx igual a x mais b, e depois identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Do jeito que tá, a gente não consegue identificar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou escrever a função da forma reduzida, da forma como ele está pedindo, que é a função como a gente sempre mostra, e depois eu vou ver quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular, usando novamente só aquela relação que a gente já viu, ó. O coeficiente angular é o nosso A e o linear é o nosso B, beleza? Para essa questão, eu já escrevi ela aqui numa folha separadinha, para ficar mais fácil para vocês. Opa, deu uma leve, muito embaçada, deixa eu ajeitar aqui. Ah, moleque, foi. Opa, ainda não. Calma. Isso. Ó lá. Então, primeiro, f de x igual a 2x menos 1, menos 3x mais 1. Do jeito que tá, não tem nada que eu possa fazer. Mas, eu posso pegar esse 2 que tá multiplicando e fazer a distributiva. A mesma coisa com o 3. E vou ver o que vai acontecer. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 1, menos 3. A única coisa que eu vou fazer agora é juntar os termos semelhantes e escrever a função mais bonitinha possível. Então, ó, 2x menos 3x, menos x. Menos 2 com menos 3, menos 5. A pergunta é, dada essa função é uma função afim, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? O angular é aquele que acompanha x, logo, menos 1. O linear é aquele que está sozinho, então, menos 5. Fechou? Tranquilo? Beleza? Próximo. B. X mais 3 ao quadrado, x mais 5 vezes x menos 5. Esse x mais 3 ao quadrado, eu poderia fazer x mais 3 vezes x mais 3. E esse x mais 5 vezes x mais 5, eu poderia fazer a distributiva dos dois. Mas, porém, contudo, entretanto, todas aquelas coisas lá, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é um produto notável, é o quadrado da soma. E esse aqui é outro produto notável, que é a multiplicação da soma pela diferença. Esse cara aqui é o top, certo? Lembram dele do produto notável? Você já vê ele, já desde o 8º ano vocês estão vendo ele. Então eu já vou aplicar o produto notável para ver no que vai dar aí. Então, x mais 3 ao quadrado, o produto notável diz que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo, 6x. Quadrado do segundo, que é 9. Mais, aqui eu tenho a multiplicação da soma pela diferença. O produto notável diz que é quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Professor, não lembro desse produto notável. Tem que lembrar. Vocês vão utilizar muito. Toda hora vai aparecer essa parte do produto notável. Fechou? Vamos escrever isso aqui de uma melhor forma? X ao quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, mais 6x, mais, menos, 16. Opa, 6x. Isso aí é uma função afim? Não, é uma função de segundo grau, não pode ser afim. Se ela não é uma função afim, não existe coeficiente angular e linear. Então, só acaba por aí. Letra C. X menos 1 ao quadrado menos x menos 7 ao quadrado. De novo, a gente tem produto notável. Já vou fazer produto notável aí para que a gente entre no treino.
quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2x. Mais quadrado do segundo. Menos esse produto notável. Esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui de dentro, depois de eu fazer o produto. Então, eu vou fazer o produto e já vou ficar trocando o sinal porque eu vou tirar dessa parêntese. X ao quadrado do primeiro. Então, vai ficar menos quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Seria menos dentro do produto, com o sinal de menos vai ficar mais. 14x. Quadrado do segundo seria mais o quadrado do segundo, como o sinal de menos trocou. Agora eu vou escrever isso da melhor forma. A gente percebe que esses x ao quadrado estão se cancelando, ó. X ao quadrado, cancelou. O que vai acabar se tornando uma função afim. 12x menos 48. Aonde o 12 é o nosso coeficiente angular e o menos 48 é o coeficiente linear. Fechou? Letra D. F de x igual a 9 menos 16, que multiplica x mais 5. Assim como lá na primeira, eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou fazer a distributiva primeiro. 9 menos 16 vezes x menos 16x menos 16 vezes 5. 16 vezes 5 é 80, então menos 80. Vou reescrever isso aqui de uma forma mais bonitinha. Menos 16x menos 71. Aonde quem acompanha o x é o nosso coeficiente angular e quem está sem ninguém é o nosso coeficiente linear. Tá aí. Escrevemos da melhor forma possível e determinamos o coeficiente linear e angular. Feito? Questão número 3. Encontre os zeros das seguintes funções afim. Encontrar o zero da função é vocês pegarem aquela função que tá dizendo ali, que no caso, por exemplo, no A, y é igual a 2x menos 3, e dizer o seguinte: qual é o valor de x que vai fazer aonde ela passe pelo eixo das abscissas? Isso só vai acontecer se y for igual a zero. Eu já escrevi ali, né? Bocó. Tá bom. Esqueçam isso aqui porque já tá escrito ali em cima. Então, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Se eu quero o zero da função, eu vou pegar essa função igual a zero. E é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso descobrir qual o valor de x que vai zerar a minha função. Então, ó, 2x igual a 3, porque tá menos passou mais, x igual a 3 meios. Significa o quê? Que se o x for 3 meios, o y vai ser zero. Vou fazer isso com todas elas. Igualei a zero. 9x igual a menos raiz de 3. Isso é possível, né? Menos raiz de 3. O que não pode é raiz de menos 3. X é igual a menos raiz de 3 sobre 9. Na C, 7x sobre 4 igual a 0. O 4 que está dividindo vai passar multiplicando. 4 vezes 0, 0. Então, 7x igual a 0. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo. 0 sobre 7, x igual a 0. Né? Essa função é uma função linear, não tem b. Então, se não tem b, ela obrigatoriamente tem que passar ali na nossa origem. Beleza? Questão 3 está aí, mole, mole, fácil. Vamos para a questão número 4. A questão número 4, ele fala o seguinte: determine a sentença aberta g de x igual a x mais b. Quer dizer, ele quer que eu escreva a função, cujo gráfico está mostrando a seguir os determinados pontos. O ponto 0 e 2 e o ponto 2 e 1. Se com 2 pontos eu determino a função, com 2 pontos eu determino uma reta, com esses 2 pontos eu também vou conseguir determinar uma função. O que a gente pode pegar aqui, ó, de manha? Esse 0 e 2, ele já está me dizendo aonde que passa no eixo y. Lembra lá no início que eu disse que o B é o cara que me diz por onde passa no eixo y? Se aqui
na reta, disse que ele passa no eixo y no 2, quer dizer que esse b é igual a 2. Então, eu já tenho de cara aqui que b é igual a 2. Para eu poder escrever a função, eu quero escrever a função y da forma ax mais b. E eu acabei de descobrir b. Então, se eu acabei de descobrir b, eu só vou precisar descobrir o a. Fazendo o quê? Pegando um ponto desse. Eu sei que b é 2. Então, eu vou pegar um outro ponto, pode ser o 2 e 1, ou até o 0 e 2, para usar no x. 0 e 2 até não vai dar, porque aqui vai zerar, tu não vai chegar em nada. Vai estar numa relação que tu já conhece. Tu vai usar o outro. O outro diz o quê? Que x é 2 e y é 1. Então, ó, y em x eu vou substituir. 1 igual a vezes x, que é 2, então 2a, mais b, que é 2, que eu já tinha descoberto antes. Agora eu vou descobrir a. Ó, o 2 passa negativo, vou ter que 2a é igual a menos 1, e que a é igual a menos 1 meio. Descoberto a e b, eu vou escrever a função f de x. O que que é? É ax mais b. O a é menos 1 meio, então menos 1 meio de x mais b, que é 2. Eu também poderia ter escrito menos x sobre 2, né? É exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui eu escrevi a minha função. Tá, ele não quer nada além disso. Ele poderia pedir quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, mas a partir do momento que eu tenho esses pontos aí, eu já determino tudo. Fechou? Questão 5. Ele pede para determinar a taxa de variação de cada função. Aqui eu não falei no meu resumo. A taxa de variação dessa função vai ser o valor que acompanha o x. Ou, em outras palavras, a taxa de variação da função é o nosso coeficiente angular. Então, eu venho aqui, ó, e olho quem são meus coeficientes angulares. Quem são os caras que acompanham o x. Quem que acompanha o x no primeiro? 1. Minha taxa de variação. No segundo, menos 3. No terceiro, 1. Aqui, quem que acompanha x? Menos 2π. Quem que está acompanhando x na e? Raiz de 3 sobre 3. Quem que acompanha x na f? Ninguém. A f é uma função constante. Então, quem é a minha taxa de variação? 0. Fechou? Tranquilo? Bem de boa, né? Vamos para a questão 1. Das atividades propostas, também já está escrito aqui. E a questão 1 é uma questão bem parecida com a questão que eu acabei de fazer, a questão 4. Ele está me dando 2 pontos e ele quer que eu descubra o f de 8. Então, ele está me dando que o f de menos 1 é 4 e o f de 2 é 7. E ele quer f de 8. Tá, vou voltar aqui na minha outra questão. Dado 2 pontos, a partir do momento que eu descubro a minha função, eu conseguiria calcular f de 2, f de 5, f de 12, f de 20, como? Fazendo substituição e determinando o valor numérico de uma função. Aqui, se eu conseguir escrever a minha função, eu consigo escrever que é meu f de 8. Para isso, eu vou usar a relação que a gente usou, que diz o quê? Que y é igual a ax mais b. Se aqui ele está me dizendo quem que é o x e quem que é o y, porque ele disse que f de menos 1 é igual a 4. Quer dizer, quando na determinada função, que é a que eu vou descobrir, o x é menos 1, resulta em 4, então y é 4. A mesma coisa acontece com 2. Eu tenho, então, x e y. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa, nas 2 e na 7. Tá bom? Então, vamos lá. O x é menos 1. Então, o ponto é menos 1 e o y é 4. Então, ponto menos 1 e 4. O outro é o ponto 2 e 7. Eu vou substituir esses valores aqui nessa relação que ele me deu. Que vai acontecer o quê? Ax, então, menos a, mais b, é igual a y. E, nesse caso, y é 4. No meu segundo ponto, eu também vou ter ax mais b. Só que o x agora é 2, então
2A mais B é igual a 7. Isso aqui, pessoal, é um sistema de equação. Esse sistema de equação você já resolve, ó, há muito tempo. Com esse sistema de equação, a gente vai conseguir determinar a função que ele está querendo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer subtração de equações. Vou subtrair uma equação da outra. Então, menos A com menos 2A, menos 3A. Por que eu subtraí mesmo? Porque eu quero que esse B suma. Porque quando eu faço a subtração, eu vou ter B menos B, que vai dar 0. 4 menos 7, menos 3. Se menos 3A é igual a menos 3, A tem que ser igual a 1. Determinei o valor de A. Com o valor de A, eu vou descobrir B. Ó, eu sei, por exemplo, que menos A mais B é igual a 4. Então, menos 1 mais B igual a 4. Isso só vai ser possível se B for igual a 5. Ó, se menos 1 passa para lá mais 1, fica 4 mais 1, que é 5. Descobri A e B. Ao descobrir A e B, eu descubro f de x. Porque f de x quem é? É ax mais b. Se eu tenho A e B, ax, que é 1x, né? Mais b, que é 5. Agora, para eu calcular f de 8, o que eu preciso fazer? F de 8, no lugar de x, botar 8. Então, f de 8 é 8 mais 5, que é 13. Aqui encerrou a minha questão. Dica. Nossa, olha que questão bonita. Quem sabe ela apareça numa prova? Pessoal, esse tipo de questão é o tipo de questão que tem que cair numa prova. Ela tem que aparecer na prova. Não tem como a gente passar por função afim e esse tipo de questão não cair. Beleza? Questão número 2. Exatamente a mesma relação. Ele me diz que f de 0 igual a 3, f de 5 igual a menos 2. Com esses f de 0 e f de 5, eu vou conseguir escrever isso aqui, ó. Só vou estar fazendo mais vezes o que eu fiz na de cima. Então, eu vou usar o mesmo método. Deixa eu usar o mesmo método. O que a gente sabe? Que os pontos são 0 e 3 e 5 e menos 2. Vou usar o que a gente fez aqui. AX mais B. Só que, olha, esse AX é a 0. Então, 0, ou AX, né, sei lá. A vezes 0 mais B, que é 3. Minto. Mais B é igual a Y, que é 3. Daqui eu já tirei. Sem escrever a outra, eu já tirei que B é 3. Agora eu vou escrever a outra função. AX, então, 5x, mais B, que eu já defini que é 3, igual a menos 2. Agora eu vou descobrir... Oh, caramba, aqui é um A. Então A. Eu vou descobrir A. 5A. 3 que está somando, passou subtraindo, menos 5. O 5 que está multiplicando, passa dividindo. A igual a menos 1. Olha, eu vou escrever a função aqui, ó. A função que é da forma ax mais b vai ser menos x mais b, que é 3. Y igual a isso. Tá aqui a minha função, ó. Tá aqui a minha função. Fechou? Com esses valores, eu vou descobrir f de 2, f de 3, f de menos 1. Então, vamos lá. F de 2. No lugar de x, eu vou botar 2. Então, menos 2 mais 3, 1. F de 3. No lugar de x, eu vou colocar 3. Menos 3 com mais 3, 0. F de menos 1. No lugar de x, eu vou botar menos 1. Menos x com menos 1... Menos com menos 1 é mais 1. Com mais 3 é 4. Com esses valores feitos, eu vou substituir lá no que ele queria. F de 2, que é 1, menos f de 3, que é 0, dividido pelo f de menos 1, que é 4. 1 menos 0 é 1, dividido para 4. Aqui acaba a nossa questão.
Fechou? Tudo bem? Beleza? Bora. Questão 3. Questão 3, 4 e 5 são questões... Eu vou fazer ela na outra folha aqui. Questão 3, 4 e 5 são questões do nosso dia a dia que a gente vai ter que escrever a função. Então a gente vai ler ela e vamos ver o que acontece. Questão 3. Suponha que o motorista de táxi cobre R$ 2,96 pela bandeirada e mais 75 por quilômetro rodado. Quer dizer, para ele poder fazer a viagem de vocês, ele cobra R$ 2,96 só para sair. Mais 75 centavos por quilômetro. Quer dizer, se tu andar 1 quilômetro, tu vai pagar 75 centavos por aquele quilômetro rodado, mais R$ 2,96 pela bandeirada. Isso vai depender da quantidade de quilômetros que tu for andar. Então, se tu for andar 10 quilômetros, vai ser 10 que multiplica 0,75, porque é o quilômetro, mais 2,96. Esse valor da quilometragem é o valor da variável, é o que está alterando. Então, vamos pensar o seguinte. Na questão 3, como que eu escreveria a função? Eu acabei de dizer que depende de quantos quilômetros eu rodo. Ela é dependente dessa quilometragem que eu rodo. Isso que é dependente, eu vou trabalhar como uma incógnita. Então, vamos lá. A minha incógnita é x. O quanto que eu rodo por quilômetro é 0,75. Então, o meu preço a pagar é 0,75 que multiplica o quilômetro rodado, que eu vou chamar de x, mais a bandeirada, que é de 2,96. Essa é a função escrita para qualquer distância que tu for percorrer. Se é 5 km, se é 7, se é 10, se é 12. Aí vem a pergunta. Qual o custo da corrida de 40 km? O preço a ser pago é 0,75 vezes 40, porque tu tá pagando pela quilometragem, mais a bandeirada, que é 2,96. Então, esse preço a ser pago é de R$ 43,71. Fechou? Pera aí, calma aí. Não, aqui, 43,71. É R$ 32,96. Sei lá de onde eu tirei esse 43,71. Beleza? Questão número 4. Um lápis apontado mede 18 centímetros. A cada vez que se aponta esse lápis, o seu comprimento diminui em 25 centímetros. Quantas vezes esse lápis deve ser apontado até que seu comprimento atinja 4,75 centímetros? Quer dizer, ele é de 18 centímetros, certo? Cada vez que ele é apontado, ele diminui 25 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? 18, que é o tamanho total dele, menos, que ele vai diminuir. Cada vez que ele é apontado, é 0,25. Se ele é apontado uma vez, é menos 0,25 centímetros. Se ele é apontado duas vezes, é 2 vezes 0,25 menos isso. 3 vezes, e assim independente. Quer dizer, é 0,25 vezes a quantidade de vezes que ele é apontado. Então, essa é a função f de x para determinar o tamanho do lápis. Agora, ele quer saber quantas vezes, quem é o meu x, para eu chegar a ter um tamanho de 4,75. Então, eu vou descobrir quem é esse x se eu igualar. Então, eu vou ter 18 menos 0,25 de x igual a 4,75. Por quê? Esse x é a quantidade de vezes que está sendo apontado e o 4,75 é onde eu quero que chegue no tamanho. Agora, eu vou resolver isso. 18 vai passar subtraindo, vou ter menos 0,25 de x
igual a 4,75 menos 18, 0,25 de x vai ser igual, menos, né? Igual a menos 13,25. E agora esse menos 0,25 vai passar dividindo. X vai ser menos 13,25 dividido por menos 0,25. Isso vão ser um total de 53 vezes. Quer dizer, eu posso apontar 53 vezes o meu lápis até chegar no tamanho dele ser 4,75 centímetros. Fechou? Beleza? Joia, joia, joia? Questão 5. Vou fazer aqui também. Vou fazer aqui do outro lado. Questão 5. Dá pra ver aí? Beleza. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de uma mercadoria é de... Tá bom. É uma mercadoria que eu não sei o valor, mas o desconto é de 3%. Quer dizer, o valor total, f de x, seria o preço a ser pago, o preço da mercadoria, menos 3%. 3% é 3 sobre 100. Quer dizer, o valor a ser pago, que é o valor total, 100%, menos o desconto, 3 sobre 100. Isso depende do valor da mercadoria. Quer dizer, se a mercadoria é de R$10, eu vou ter um desconto de 3%. Se a mercadoria é de R$50, eu vou ter um desconto de 50%. É dependente do valor da mercadoria. O inteiro, 100%, menos 3% de desconto. F de x. Fazendo isso aqui, vai ser 100 menos 3, é 97 sobre 100, x. E 97 sobre 100 é conhecido popularmente por 0,97x. Beleza? Quer dizer que, independente do produto que ele vai pagar, ele vai ter que pagar 0,97 do produto. Fechou? Questão 5 tá aí. Vamos para a questão 6. Aonde ele quer que eu determine quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular. Pô, essa aí nós já fizemos na outra, né? Vou até facilitar aqui, ó. Vou fazer o meu coeficiente angular de verde e o meu coeficiente linear de vermelho. Então, ó. Primeiro é coeficiente angular, menos 1. Linear, menos 1. Linear e angular. B. 2/3 de x é o nosso angular. Então, é de verde. Vamos perdendo aqui, quer ver? E o meu linear é quem está sozinho, 4. C. Angular é quem acompanha x, então, 1/2. Linear é quem está sozinho, 1. Questão facinha, né? Só identificar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Beleza? Vamos para a questão 7. A questão 7, os pontos M, 3 e 3 e 2 e 2 pertencem à reta cujo coeficiente angular é... Pô, acabamos de fazer duas questões onde eu conseguia, através de pontos, escrever a minha função. Com a função eu determino o coeficiente angular. Então é isso que eu vou fazer. Ó, vou fazer de vermelho. O primeiro ponto é 3 e 3, então x é 3 e y é 3. Então eu sei o quê? Que 3a mais b é igual a y. O meu segundo ponto é 2 e 2, então 2a mais b igual a 2. Olha, vamos fazer a subtração das equações? 3a menos 2a, a. B menos b, cancelou. 3 menos 2, 1. O meu a não é o meu coeficiente angular?
Então, esse A já está pronto, eu nem vou definir a função. Eu vou pegar esse A e dizer que ele é o coeficiente angular. Tchau, tchau. Questão 7, feita. Então, vamos fazer a questão 8, que é parecida também. Ele pede para determinar a abscissa do ponto de intersecção de uma reta que passa pelos pontos menos 1 e menos 1 e menos 2 e 3. Parecida com as outras questões que a gente tinha feito, só que agora ele quer a abscissa que passa pela reta das abscissas, né? Então, é o zero da função, que a gente já fez na outra questão. Vamos descobrir quem é a função para depois determinar o zero dela. Já sei aqui a regra do x e y, né? Então, eu tenho o quê? Ó? Menos ax mais b igual a menos 1 e menos 2a mais b igual a 3. Com isso, a gente vai fazer a subtração, né? Uma equação da outra, eu vou ter menos a com menos dá mais 2a, isso dá a. B e menos b cancela, menos 1 com menos 3, menos 4. Determinei a. Para determinar b, eu vou substituir em qualquer lugar, ó. Menos a mais b, então é menos com menos que é mais, 4 mais b igual a menos 1. Então, b igual a menos 5. Se eu tenho a e b, eu consigo escrever a função f de x igual a ax, menos 4x, mais b, que é menos 5. Agora, para determinar onde que ele passa pelo eixo das abscissas, que é o eixo x, a gente tem que determinar o zero da função. Menos 4x igual a 5, x igual a menos 5 quartos. Fechou? Questão 8, prontinha. 9. Obtenha a equação da reta que possui o gráfico. De novo, a gente tem os pontos. Ó, vou até fazer os pontos aqui. 9. Tão bonitinho, né? 9. Primeiro ponto é menos 2 e 0. E o outro ponto é 0 e 3. Olha, 0 e 3, ele já me dá b. Porque a hora que eu for fazer ax mais b, o a eu não sei, mas x é 0. Então, b igual a 3. Já determinei b, de cara. Usando esse b3, eu vou substituir na outra. Ó. Vou ter que ax, então, menos 2a, mais b, que eu já sei, igual a 0. Agora, eu vou descobrir esse a aqui, ó. Menos 2a igual a menos 3, a igual a 3 meios. Equação da minha reta vai ser f de x igual a ax mais b. Determinei a equação da minha reta aqui, ó. Lindinha. E a 10, ele pede a função mx mais n a seguir, representada pelo gráfico tal que... Essa aqui, eu nem preciso determinar quem que é o meu A, quem que é o meu B. Eu posso só analisar uma coisa que é a seguinte. Vocês conseguem ver que essa função é crescente. Essa função sendo crescente, lá na minha folha, lá do início, a gente viu que para ela ser crescente, o A tinha que ser maior que 0. Então, é isso que eu já vou usar. O A é maior que 0, o A nesse caso é M. Então, já vamos tirar aqui os casos onde M não é maior que 0. Então, letra B não pode ser. Letra D não pode ser. Além disso, ele está dizendo que o N, que é o ponto onde passa pelo eixo Y, está para baixo, então é menor que 0 também. Então, aonde que tem os n's que são menores que 0, que não são menores que 0, é o primeiro onde o n é maior que 0, e o terceiro onde n é igual a 0. Quer dizer, só olhando para a função, eu já consigo determinar que o m é maior que 0 porque ela é crescente, e o n é menor que 0 porque ela passa pelo eixo y na parte negativa. Letra Certo, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Vocês ficam sem atividades para quinta-feira.
A gente tem a correção de exercício aí bem densa para que vocês tirem os dúvidas. A gente tem reforço hoje à tarde, então podem vir no reforço aí, a gente conversa. E na quinta-feira a gente fala. Eu vou colocar lá no Clip Escola e mando mensagem no grupo de vocês se na quinta vai ser uma aula ao vivo ou uma aula gravada. Como todos os dias, eu deixo um grande beijo para vocês. A saudade só aumenta. E é isso aí. Um beijão e tchau, tchau.